Prazer estar aqui nessa noite, tendo a responsabilidade de expor a palavra de Deus. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Gostaria de começar essa exposição indicando para você o texto bíblico onde nós vamos fazer essa exposição bíblica. O texto que nós vamos expor está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos... Nós vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso 29. Mas nós vamos fazer isso para contextualizar. Mas nossa exposição vai se deter a partir do versículo de número 28. Pode voltar mais um slide, por favor. Que é o primeiro. Amém? Vamos lá? A partir do verso 24, a palavra de Deus diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra. O tema desse sermão é o verdadeiro discipulado. Esse é o tema do nosso sermão. Eu conversei alguns dias com o presbítero Rantes. Resumi um pouquinho desse sermão, quando eu for pregar, eu vou pregar esse sermão e o senhor vai ouvir de novo. Mas vai ser bênção de Deus, tenho certeza. Meus irmãos, para começar esse sermão, eu gostaria de fazer uma ilustração, contando uma história. Na verdade, contando as experiências de criança. De quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho. E quando nós éramos crianças, ele é mais velho do que eu, né? Então, quando nós éramos crianças, nós assistimos alguns desenhos de luta. E aí, geralmente, de manhã, né? Você assiste lá no final de semana o desenho. E aí o desenho acaba lá por volta das 9 horas da manhã. Aí acaba. O que uma criança faz depois que assiste um desenho de luta? Ela vai imitar. Ela vai reproduzir. Então eu, uma criança um pouco sapeca, pegava um cabo de vassoura e ia brincar com o meu irmão. Isso nunca acabava bem, nós sempre brigávamos no final, mas isso ilustra bem o modo como nós, seres humanos, temos essa peculiaridade. Nós costumamos ser imitadores, né? Nós costumamos reproduzir aquilo que as outras pessoas fazem. E isso é uma coisa interessante, porque na nossa cultura, nós temos a experiência de ver a ideia de imitar alguém como algo negativo. E no meu caso também, talvez fosse negativo. Mas a ideia bíblica de discipulado inclui esta peculiaridade. O discipulado nada mais é do que você e eu reproduzirmos os princípios do reino de Deus, que são encontrados não em uma coisa, mas em Cristo Jesus. Nós somos, o que o apóstolo Paulo diz, imitadores. Ele, na verdade, se coloca em uma de suas cartas como alguém digno de ser imitado nesse processo de discipulado. Não porque ele era melhor do que os outros,
mas é porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele viu o Cristo ressuscitado e como apóstolo, como uma figura autoritativa da igreja, ele poderia dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E nesse sentido, imitar alguém não é algo mais negativo, é algo positivo. E isso é tão positivo que imitar Cristo nos dá a vida eterna, nos leva para a glória. E essa é a intenção do apóstolo Paulo. Mas observe bem que o nosso tema é o verdadeiro discipulado. Por que isso? Por causa do contexto em que esse texto que nós acabamos de ler foi escrito. O texto que nós acabamos de ler foi escrito em um contexto onde 3 igrejas... Pode passar o próximo slide. 3 igrejas que estavam mais ou menos, ou na verdade na mesma região. Para você é como se fosse ali Jaciara, São Pedro e Jucimeira, né? Elas estavam na mesma região, uma na sequência da outra, e elas eram muito próximas. Elas ficavam na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Essas 3 igrejas, uma delas era Colossos. Mas o que estava acontecendo com a igreja, com essas 3 igrejas? Colossos, Laodiceia, que aparece lá em Apocalipse, né? E Hierápolis. O que estava acontecendo? O que acontecia é que alguns falsos mestres, por exemplo, filósofos que se convertiam à fé cristã, costumavam ensinar que era necessário Cristo para a vida com Deus. Só que eles colocavam Cristo mais uma vida rigorosa, uma vida cheia de regras. Então é Cristo, você precisa de Cristo, viver Cristo, mais alguma coisa. Existiam também os judaizantes, aqueles que se convertiam ao cristianismo. Então eles ensinavam nessas 3 igrejas que era preciso Cristo, aceitar Cristo como Salvador, viver por meio de Cristo, mas você precisa também, os gentios precisam também se circuncidarem. Então é Cristo e mais alguma coisa. E Paulo está tentando se opor a esse ensino, de que seria necessário Cristo e mais alguma coisa. E ele argumenta que esse discipulado e esse processo de discipulado, ele se dá por meio de uma verdade que é Cristo, e somente por meio dela, e não há necessidade de nada mais. Então, o apóstolo Paulo está argumentando sobre o verdadeiro discipulado, que tem Cristo como o centro do modo como nós reproduzimos e imitamos Ele. Só Cristo, somente Cristo. Por isso, o verdadeiro discipulado. E isso é muito importante para nós entendermos o texto que nós vamos expor. Isso é tão verdade que se você olhar na sua Bíblia, nos versículos 16 e 17, Paulo, ele faz questão de escrever um louvor exaltando Cristo, para mostrar que o discipulado, ele não é carregado de outras coisas que não seja a pessoa de Cristo. Somente Cristo é digno de ser imitado por nós. Somente Cristo é capaz de fazer com que nós possamos reproduzir não só suas palavras, mas o modo como Ele nos ensina para viver a vida com Deus. Então, a partir do exemplo do apóstolo Paulo, ou daquilo que ele nos ensina, ele quer nos mostrar que ele não quer mostrar somente como você deve imitar a Cristo. O discipulado, ele tem 2 sentidos, como a palavra manga. Se eu falar a palavra manga, você pode achar que manga é a fruta ou a manga de camisa. O discipulado é a mesma coisa. O discipulado pode ser, biblicamente pode ser, você imitar a Cristo. Mas o discipulado também pode ser aquilo que outros levarem outros irmãos a imitarem a Cristo. E é sobre essa segunda definição que Paulo está tratando aqui. Ele está argumentando como ele, como essa figura apostólica, lutou para mostrar àqueles irmãos de Colossos o modo como eles não precisavam de outras coisas, de regras exageradas de comportamento para serem salvos, mas eles precisavam imitar Cristo. Ele está mostrando aqui o verdadeiro discipulado do ponto de vista daquele que discipula outros. Essa é a grande ideia do texto. E o primeiro argumento que ele vai usar sobre como é que eu devo
discipular outros. Imagine Paulo, ele está falando para os colossenses que estavam sendo atacados por falsos mestres. Como é que eu discipulei vocês? É sobre isso. Então, a primeira coisa, pode passar o slide. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, a partir do versículo 27, é que discipulado é, primeiramente, você precisa guardar isso aqui, se você precisa ser um discipulador. Guarde, então, esses pontos do sermão. A primeira coisa que Paulo ensina sobre discipular, ou sobre discipulado, é que discipulado é levar discípulos a dar toda a sua vida para Jesus. Isso é muito importante para o apóstolo Paulo. Discipulado é, primeiramente, levar discípulos a dar toda a sua vida para Jesus. Então, se os falsos mestres, como eu já mencionei aqui, ensinavam falsas filosofias, meios pelos quais os homens supostamente poderiam progredir e melhorar, em outras palavras, cada falso mestre, lá na cidade de Colossos, tinha um tipo de sabedoria. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus aí no texto. Porque ele está mostrando assim, ele está contrapondo o falso evangelho dos falsos mestres. Cristo é a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele está ensinando que ter Jesus como fonte do discipulado é o único meio pelo qual o homem se torna maduro. É o único meio pelo qual o homem, quando Jesus Cristo vier nos buscar uma segunda vez, para nos buscar, o único modo de nós nos tornarmos maduros em Deus, mais parecidos com o caráter de Deus, é por meio de Cristo. Ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Paulo usa a palavra perfeito para se referir a essa maturidade aí no texto. Ele diz aí no verso 27, acompanhe comigo na sua Bíblia, deixa ela aberta até o final da exposição. Verso 27. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Paulo está argumentando que desde a eternidade Deus tinha um mistério. E ele revelou esse mistério. Como? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É isso que Paulo fala sobre como nós discipulamos, ou o que é o discipulado. Cristo, portanto, ele é o mesmo que o apóstolo Paulo anuncia a todo homem, como ele diz no verso 28, com o propósito de levá-los à maturidade, pois é isso que ele diz. Cristo é aquele a quem nós seguimos para nos tornarmos maduros. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês não precisam de filosofias mortas ou de um judaísmo manco sem Cristo para serem maduros espiritualmente. Em Cristo é que reside toda a sabedoria. Tudo que vocês precisam saber, a pessoa e obra de Cristo supre, a fim de que vocês se aperfeiçoem espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer em outros termos, em outras palavras. Cristo é apresentado aos seus discípulos, segundo o apóstolo Paulo, de duas maneiras. Ele diz isso no verso 28. Como é que eu faço no discipulado com que aquele que iniciou a fé cristã se submeta a Cristo? Paulo nos ensina aí, como um bom discipulador que era, e com qual nós devemos aprender. Ele diz, olha aí, ó, a esperança da glória, esse Cristo, essa sabedoria de Deus, o qual nós anunciamos. Essa primeira palavra é muito importante. A palavra anúncio aqui no original é a mesma palavra. No original grego, é a mesma palavra, quando Paulo ele se refere à Santa Ceia do Senhor, para mostrar que a Santa Ceia é aquilo, é o rito correto que ele anunciou. Ele fala, é esse o ritual que nós anunciamos para vocês. A ideia de anunciar é mostrar, é evidenciar, é expor, é deixar claro. Paulo está dizendo assim, é esse Cristo, a esperança da glória, que nós deixamos claro para vocês. Como ele fez isso? Primeiro, advertindo a todo homem. É o que ele diz aí.
Quando nós ouvimos essa palavra, nós pensamos já que advertir é dar uma bronca, com uma cara sisuda, bravo, né? Mas o apóstolo Paulo, ou na sabedoria bíblica, ou no modo como Paulo trata a ideia de advertência, que é a mesma coisa que admoestação, é diferente. O apóstolo Paulo, advertir para o apóstolo Paulo, é olhar para aqueles discípulos que iniciaram na fé, dos quais ele discipulou ou está discipulando, e ver que eles têm muitas dificuldades com relação a se submeterem a Cristo por causa dos seus vícios. E o apóstolo Paulo então precisa fazer o que ele, por exemplo, fez com os coríntios. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo para corrigir os coríntios, por causa da divisão deles. Um queria ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. O apóstolo Paulo, para corrigir esse erro, ele expõe a cruz de Cristo. E isso é admoestar. É usar a cruz de Cristo para mostrar que nós não devemos deixar de praticar nada daquilo que nos faça incorrer em erros. Isso é advertência. É apelar para Cristo quando aquele que está sendo discipulado está correndo para longe dos princípios do Evangelho. É sempre apelar para a cruz. Mas sendo mais específico, o apóstolo Paulo, ele, para falar com os de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, para advertir os erros deles, Paulo diz assim: para exortá-los eu derramo lágrima. Eu tratei vocês como uma mãe trata de um filho. Isso é admoestação. Isto é exortação. A fim de que o discípulo, aquele que está sendo discipulado, possa olhar para aquele que está discipulando e ver Cristo, o caráter de Cristo, ver a cruz de Cristo em quem está discipulando. E é assim que nós, então, no discipulado, nós levamos os discípulos a dar toda a sua vida a Cristo. Passa para o slide 5, por favor. Mais um. Aí. Jesus é quem ensinou isso para o apóstolo Paulo. Em Lucas, capítulo 14, dos versos 26, 27 e 31, é exatamente isso que Jesus faz quando ele trata com aqueles que querem segui-lo. Ele diz assim: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser o meu discípulo. Não existe no discipulado competição, entre outras coisas, e Cristo. Cristo está apelando aqui para o seu senhorio como Deus que Ele é. Nada pode ser maior na nossa vida, nenhum princípio, nenhum tipo de caráter pode ser maior, não pode competir com o senhorio de Cristo. E é assim que nós levamos no discipulado, discipulando outras pessoas, a darem toda a sua vida a Cristo. É isso que Cristo está ensinando aqui. Perceba que em cada um desses versos de Lucas 14, seguir a Jesus custa alguma coisa. No verso 26, seguir a Cristo custa um certo tipo de amor. Aquele, se alguém deseja seguir-me e ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida. Seguir a Cristo custa para nós alguma coisa. E é assim que nós devemos discipular outras pessoas. Mostrar que no discipulado, nesse caminho de seguir a Cristo, custa um certo tipo de amor. Seguir a Cristo
faz com que nós precisamos estar dispostos a viver num mundo hostil, como diz o verso 27 em Lucas 14. Todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue a mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo e levar outras pessoas a seguirem a Cristo deve estar claro para elas que custa viver o evangelho mesmo em um mundo hostil, carregar a cruz. Você lembra da via da cruz? Quando Jesus estava carregando o madeiro nessa via até chegar no Gólgota. Ele era tido como alguém de má fama, um ladrão, um assassino. Porque somente esses eram crucificados. Jesus está falando sobre isso. Sobre ser condenado por causa do evangelho e viver nesse mundo hostil. Nós estamos dispostos, nós precisamos perguntar para aqueles a quem nós discipulamos ou devemos discipular. Você está disposto a dar sua vida toda para Cristo? Em Lucas 14:33, seguir a Cristo custa um certo tipo de desapego. Aquele que não renunciar tudo quanto de mais estimado possui. Para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, segundo Ele mesmo, nós devemos estar dispostos a desapegar as coisas que dominam o nosso coração, que substituem o senhorio de Cristo. E é assim que nós devemos discipular. Isso é admoestar. É mostrar que Cristo é Senhor das nossas vidas e nada mais. Pode passar esse slide. Por exemplo, principalmente os homens. Quando você está viajando aí, imagina os homens viajando, as mulheres também, né? Tem umas mulheres que pisam fundo, né? Você está viajando e você vê uma placa daquela, né? Mas a placa só está dizendo que está a 60 quilômetros. Mas geralmente, né, os homens não vão a 60 quilômetros. Não nós aqui, né? Aqui ninguém. Mas geralmente os homens em geral, né, vão a 70, vão a 80. Mas, pode passar o próximo slide. E se essa placa aparece? Aí a gente pisa o freio. Não é? É a mesma coisa no discipulado. Quando os discípulos mais novos começam a dar os primeiros passos na fé, eles certamente vão errar muito. E nós, como discipuladores, precisamos adverti-los com a cruz de Cristo, mostrando que Cristo é Senhor sobre a vida deles. E eles precisam, e nós precisamos, abandonar tudo para segui-lo. Isso é advertência. Advirta no seu discipulado. Quando você for discipular, advirta dessa forma. É assim que Paulo está nos ensinando. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina que no discipulado não basta só advertir, porque a advertência com a cruz elimina o problema do coração do discipulando. Mas agora alguma coisa precisa substituir aquilo que estava errado. E é aí que entra o ensino, como o apóstolo Paulo diz lá no versículo ainda de número 27. Ele adverte a todo homem, mas ele também ensina a todo homem. É o que ele diz. O apóstolo Paulo ensina também que Cristo é evidenciado no discipulado através do ensino. Ensino aqui diz respeito a ensinar como viver a partir de Cristo. Ou seja, pode passar mais um slide, por favor. O ensino que conduz à maturidade cristã diz respeito a estar completamente disposto a ser guiado por um único mestre. Então, se por um lado a advertência caracteriza esse freio na má prática do discipulado, né, o ensino ele tem como objetivo mostrar toda a vontade de Deus. Né? Por exemplo, o famoso texto de Mateus 28, o texto da grande comissão, dos versos 19 e 20, diz assim, ó, todos nós conhecemos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pode passar mais esse verso, vai estar o texto aí. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
O que Jesus está falando aí para os discípulos não é só fazer discípulos. Ele diz lá no verso 19, ide, fazei discípulos. Mas o que acontece nesse fazer discípulos? O que acontece? Ele diz lá no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não pedido, tá? Se Jesus é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor. Nós somos servos. Ele ordena e nós vamos. O que Jesus está ordenando no discipulado? O que nós devemos fazer? É ensinar o quê? O reino. O reino de Deus. Por quê? Imagine, nós precisamos entender que ser um discípulo é ser um seguidor. Ser um discípulo é ser um aprendiz do mestre. E esses aprendem aquilo que Jesus ensinou. Nós fazemos discípulos, meus irmãos. Nós discipulamos as pessoas, não segundo a nós mesmos, não segundo aquilo que a gente pensa que está certo, não segundo os nossos princípios, não segundo aquilo que nós praticamos na nossa região. Não, nós ensinamos o que Cristo ordenou. E tudo o que Ele ordenou estão nas páginas da Escritura. O conteúdo, então, é o reino de Deus. Porque essa é a sua principal mensagem, ou a única mensagem. É o reino de Deus. É o reino que tem um rei absoluto e soberano sobre todas as coisas, que está presente no coração daqueles a quem Ele elegeu desde a eternidade. Esses são súditos do reino. Todo súdito de um reino tem a obrigação de se submeter ao seu Senhor por meio de seus ensinos. Fazer discípulo envolve, meus irmãos, ensino da Escritura. Foi isso que Jesus fez em seu ministério. Para além do ensino, Jesus exige dos seus discípulos obediência irrestrita. Eu já ouvi cristãos dizendo assim: olha, eu sou assim, sei que está errado, mas eu não vou mudar. Nós não estamos, então, nos submetendo ao senhorio de Cristo. Não estamos vivendo no reino, então. Porque preferimos que nós sejamos os nossos próprios senhores. Obediência restrita. Jesus nos ensina que no discipulado a gente tem que ensinar os outros, ou seja, discipular, ensinando que nós precisamos guardar no coração, segurar o máximo possível o ensino do reino, que nos leva a crer no senhorio de Cristo como nosso Redentor. Pode passar. Um resumo. Nós vemos que o verdadeiro discipulado consiste em levar discípulos a dar toda a sua vida para Jesus. Precisamos fazer isso através da advertência e precisamos fazer isso através do ensino. Agora, algumas considerações. Pode passar mais um slide. Primeira, pode passar. Aí. Admoestar, nós podemos resumir nessa frase de Paulo que está em 2 Coríntios 10, 5. No discipulado, a gente precisa levar aqueles a quem nós estamos discipulando a destruir todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde a Cristo e ensiná-los a obedecer a Cristo. Precisamos ter isso como objetivo quando nós discipulamos alguém. Em segundo lugar, nós precisamos ser leitores assíduos da Escritura. A escola dominical também é esse ambiente de discipulado. E se nós não formos leitores assíduos da Escritura, nós não saberemos o que Cristo deseja. E se nós não sabemos o que Cristo deseja como Senhor, nós seremos maus discipuladores. Precisamos levar a sério a leitura da Escritura todos os dias.
Comentando com os adolescentes, eu lembrei eles sobre o modo como nós crentes começamos o ano, prometendo que nós vamos ler a Escritura toda em um ano. E passamos 1, 2, 3, 10, 15 anos sem fazer isso. Nós precisamos, para sermos discipuladores fiéis a Cristo, para levar outros aos pés do Redentor, levar a sério a questão de conhecer a Deus por meio da sua palavra. Próximo. Tenha um material de discipulado, isso é muito importante. Se você é um cristão maduro, você precisa discipular. Porque se Cristo é Senhor, Mateus 28, que nós acabamos de ler aqui, não é uma opção para nós. Aquela ordem de Cristo, fazer discípulos de todas as nações, são para cada um de nós. Se nós estamos maduros o suficiente, nós precisamos estar preparados com boas ferramentas. E agora eu te aconselho a chegar ao mestre da igreja, ao pastor, ao nosso pastor. Pastor, eu preciso de um material de discipulado. Eu preciso conversar com o senhor sobre discipulado. Eu desejo ser um discipulador, eu quero fazer discípulos. Preciso de um material, preciso de experiência. Preciso ser aconselhado sobre isso. Mas nós precisamos fazer discípulos. Pode passar mais um. E uma coisa ainda mais prática. Amanhã, comece a caminhar com alguém não crente. Abra a sua casa. Como dizia o pastor da igreja que eu estava, lá no Areião, abra a sua geladeira, abra o seu bolso, receba alguém na sua casa. Seja uma pessoa hospitaleira e receba não crentes na sua casa. Apresente o evangelho, conheça a pessoa. É assim que a gente começa a evangelizar, a discipular, é assim. Nossas finanças não são nossas. Deus não deu para a gente administrar para nós mesmos. É do reino de Deus, meus irmãos. Nós precisamos disso. Tem mais um ali. Evangelize. Precisamos falar claramente da obra de Cristo na cruz e levar as pessoas a se arrependerem ao Evangelho, ao senhorio de Cristo. Pode passar. Por fim, discipulado é doar a sua vida pelo discípulo. Doar a sua vida por aquele que você está discipulando. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Verso 29 do capítulo 1 de Colossenses. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Paulo está falando sobre uma fidelidade. Para o quê? Para aquilo que ele disse no verso anterior. Para levar homens a serem maduros em Cristo. Lembra? Para levar homens a serem maduros em Cristo, o que ele faz? Se afadiga, esforçando o mais possível, segundo a eficácia que opera nele. Ele dá a sua vida nesse processo de ser um discipulador. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Meus irmãos, eu já ouvi alguém dizer, em uma conversa sobre discipulado, e essa foi uma das razões pelas quais eu fiz esse sermão, que não discipulava porque não tinha tempo. E isso muito me entristeceu. Muito me entristeceu. E aí eu fui ler a Escritura sobre isso e eu vi essas palavras do apóstolo. Sobre o quanto nós devemos gastar no processo de discipulado. Né? E aí apareceu aí no verso 29 essa palavrinha. Sobre discipulado. Sobre ser um discipulador. O que é se afadigar? Para ser um discipulador. Veja que a preocupação do apóstolo é que os falsos mestres fizessem os cristãos de Colossos e da região que nós mencionamos se desviarem na fé. As suas palavras soam como a de um pai desesperado para não ver os seus filhos se afastarem da verdadeira fé em Cristo. E o que um pai desesperado faz pelo seu filho, a não ser tentar incansavelmente fazer com que ele se submeta a Cristo? É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente. Ser um discipulador é isso. É se afadigar nesse trabalho de discipulado.
Pode passar. Não, aí mesmo. Não, pode passar, por favor, desculpa. Aí. Se afadigar no discipulado é depositar todas as suas energias em prol dessa missão. Todas. Quer ver uma ideia? As irmãs que cultivam plantas aqui em casa, levanta a mão quem cultiva plantas, as irmãs que gostam. Muito bem, obrigado. Vocês regam as plantas para ficarem bonitas assim, uma vez por mês, correto? Não? Uma vez por semana tá bom. Não também? Uma vez por dia? Razoável? Se afadigar é isso. Se você deixa de regar uma planta de forma a fazer com que dia após dia você esteja ali, regando aquelas plantas, dia após dia, mês após mês. Se você quer ver uma planta bonita, você vai ter que fazer isso. Se afadigar, essa palavrinha, se afadigar, é essa ideia de processo contínuo. Com o discípulo que você está discipulando, você tem que ir dia após dia, amá-lo. É um pouco difícil mesmo. Continue mais um pouco. Estude a Escritura mais um pouco. Esteja com ele mais um pouco. E se afadigue. E canse. E gaste as suas energias. Essa é a ideia de se afadigar do apóstolo. Essa é a ideia. Por exemplo, uma outra ideia de se afadigar, ou melhor, ele não usa só essa expressão, ele fala sobre se esforçar também. Passa mais um slide, por favor. Essa é a ideia. Agora, se esforçar, se a ideia de se afadigar é essa ideia de continuidade até que a gente vá à fadiga, a ideia de se esforçar, ela tem a ideia dessa figura, do esforço final de um corredor de atletismo. Quando, na reta final, ele se estica o máximo que ele conseguir. Eu já ouvi alguns vídeos que a pessoa até pula para tentar vencer. É ir até o limite das suas forças. Isso é se esforçar. Essa é a ideia de se esforçar. E o apóstolo Paulo, ele deseja apresentar, então, os colossenses maduros em Cristo, através desse esforço que vai levar ele ao cansaço, à fadiga. Isso nos mostra que nós precisamos deixar nossas energias no discipulado. Paulo entende que o discipulado envolve dedicar-se ao máximo em fazer com que os seus irmãos cheguem à maturidade tendo o caráter de Cristo. Paulo está mostrando que não é fácil o discipulado, que por vezes nós teremos que derramar lágrimas em prol daqueles que estamos discipulando. Em prol do discipulado é que o apóstolo Paulo demonstra seu profundo amor pelos colossenses nesse processo de discipulado. E na parte final, quando ele diz, me afadigo esforçando-me o mais possível, ele não termina por aí, ele diz, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Porque Paulo entendia que quando ele se esforçava, cansava, se desgastava nesse processo de discipular, ele sabia que ele só poderia fazer isso porque a força para essas coisas vinha de Cristo e não dele mesmo. E talvez foi isso que esse irmão uma vez me disse sobre não discipular porque ele não tinha tempo. Porque talvez ele não entendeu que discipulado é uma coisa difícil de se fazer, que cansa, que requer as nossas energias. Com essas palavras, Paulo está dizendo. Acho que eu vou dar mais um exemplo. Pode passar mais um slide. Aí. Geralmente eu pergunto para quem é pai, eu já perguntei isso para alguns amigos e todos foram unânimes. Como você... na verdade, eles me testemunharam. Eles disseram assim, rapaz, eu chego cansado de em casa,
todo dia. Mas quando eu vejo o meu filho, a minha filha, parece que todos me disseram isso. Parece que o cansaço some e eu sinto uma alegria de estar com meu filho. Rapaz, isso me fez pensar sobre o que é discipulado. Porque a gente precisa seguir o exemplo dos pais. Pode passar. Um certo comentarista disse assim, a verdadeira fé cristã não é preguiçosa. É uma fé atuante como a de Paulo. Precisamos pensar sobre isso. Para terminar, eu gostaria de apontar algumas questões. Pode passar. O verdadeiro discipulado consiste, fazendo um resumo primeiramente, levar discípulos a dar toda a sua vida para Cristo. Precisamos precisamos discipular pela advertência, discipular pelo ensino. E precisamos doar, ou nos doar pela vida do discípulo, se esforçando o máximo possível para cumprir essa missão. Agora alguns temas para a gente aplicar. Pode passar. Mais um. Primeiro, doe a sua vida em prol do discipulado, abrindo mão do seu tempo. Se nós estamos falando sobre se dedicar, nada mais justo do que nós lembrarmos o que Cristo fez por nós. Cristo, segundo o apóstolo Paulo, deixou a sua glória. Cristo não precisava, meus irmãos, nos salvar. Não precisava. Deus não precisa fazer nada daquilo que Ele não queira. Mas Cristo deixou sua glória. Cristo se encarnou. Cristo viveu entre os homens. Cristo deixou com que os homens se reclinassem no seu peito. Cristo fez isso por nós. Discipular é um ato de amor. E isso imita a Cristo. E isso reproduz o exemplo de Cristo. Talvez não há mais argumento maior do que esse no discipulado. Pode passar. Tenha paciência, exercite o amor. Não é Paulo que diz, lá em 1 Coríntios 13, que o amor é paciente? Não romantize o discipulado. Discipular exigirá de nós amor, muito amor. Porque as pessoas que iniciam na fé cristã podem certamente serem difíceis, serem teimosas, e nós precisamos amá-las. E precisamos nos dedicar a elas, sem dúvida alguma. Então não romantize o discipulado achando que é fácil. Certamente exigirá de você o exercício do amor. Pode passar. Um outro argumento seria o seguinte: se esforce para discipular pessoas, tanto quanto você deseja amadurecer como cristão. A vida cristã não é voltada para nós mesmos, sempre para o outro. Essa é uma lição de Cristo. Pode passar. Quais barreiras você tem posto para não discipular? Uns dizem que não tem tempo, trabalham demais. Isso, muito obrigado. Pode passar. Uns dizem que a família, muito grande, não consegue. Ah, entendi. E a mãe de Timóteo e a avó dele. O que nós diríamos para ela? Eunice e Lloyd discipularam Timóteo. 2 mulheres, servas de Deus. Vamos imitar o exemplo dela sobre família, né? Comece discipulando seus filhos. E eu termino usando essa palavra de Cristo em João 15:5. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero dizer que eu falei sobre esforço, né? Mas seja consolado, porque isso me consola, pelo fato de que enquanto nós estamos nos afadigando no Evangelho de Cristo, discipulando outras pessoas, Cristo Jesus está conosco. E Cristo nos dará forças o suficiente para que nós possamos exercer missão tão importante como a missão do discipulado, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Fazer uma oração, presbítero?
Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos ao Senhor, e eu peço primeiramente a mim, Senhor Deus, que tive essa responsabilidade de expor a palavra. Comece primeiro por mim, Senhor Deus, a mudar o nosso coração como igreja, a fim de que nós possamos, Senhor Deus, por meio dessa palavra, sempre lembrarmos e cultivarmos no nosso coração a imprescindível missão do discipulado. Que nós possamos entender, Senhor Deus, que essa missão não é uma escolha de nós como crentes, mas é uma ordem do Senhor para nós. Nós sabemos que ouvir, entender intelectualmente a sua palavra, será como jogar pérolas, Senhor Deus, ao vento. Precisamos lembrar e pedir e rogar ao seu Santo Espírito que aplique essa palavra em nossos corações. E pedimos isso agora, Senhor, a fim de que o seu Santo Espírito ilumine a nossa alma, a fim de que nós possamos não somente compreender o que é o discipulado intelectualmente, saber articular e definir o que é discipulado, Senhor, mas que nós possamos colocar isso em prática amanhã. Que nós possamos, Senhor Deus, amanhã, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós hoje, começar a discipular, a evangelizar, a abrir nossa casa, nossas finanças, a doar o nosso tempo em prol disso, não porque somos bons, mas porque a graça do Senhor está sobre nós, por meio do seu Santo Espírito, do Espírito Santo do Senhor. E pedimos assim, e oramos assim, e intercedemos em teu nome, ó Jesus Cristo. Amém. Amém. Retorno a palavra para o presbítero Zacarias.